Bom, nessa parte aqui eu vou colocar, primeiro vou colocar os materiais, vou associar materiais já, e depois eu vou fazer a representação gráfica, se essa janela fosse no nível baixo e se ela fosse cortada, que aqui na Paraíba a gente tem o costume de representar as janelas que estão acima do plano de corte com linha tracejada. A gente vai fazer essas representações. Então vou aqui primeiro aplicar materiais. Então vou selecionar aqui, ó, tem todos os materiais, tá vendo? Alma, clico aqui, clico nos 3 pontinhos. E vou colocar aqui Glass. Vou colocar um material genérico, eu só vou tirar esse azulão, deixar um azulzinho mais clarinho. Ele não vai ser o material que a gente vai usar, mas é o padrão que vai chegar lá no Raft, tá? No projeto que a gente esteja trabalhando. Coloquei aqui Glass, aplicar, ok. O restante eu vou deixar com isso, porque aqui já vou pegar Glass, Ctrl C, escrever o vidro em português, né? Então bandeira alma, Ctrl V, e peitoril alma, Ctrl V. Eu posso ajustar isso daqui, eu posso colocar, por exemplo, quadro lá para cima, folha. Vou agrupar isso aqui também, ó. Vou colocar aqui a altura, largura primeiro, né? Que é a primeira informação que a gente põe na janela. Vou colocar. Lembrando que esses nomes em inglês aqui, quando usados no Revit em português, eles trocam para português, tá? Então não precisa trocar aqui. Largura, altura. Aí tem aqui peitoril, altura. Bandeira, altura, peitoril, altura. Folha, altura, que a gente não pode mexer. O restante é secundário, a gente pode deixar aqui. Aqui a altura padrão do peitoril. Vou colocar... Deixa 800 mesmo. Aplicar, ok. Não, ok? Não. Aplicar. E aqui eu vou criar o primeiro tipo. Vamos ver. Largura. 120. Por altura. Pronto. Então já tem o primeiro tipo feito. Clicar em ok. Tá? Bom, agora a gente vai ver o que a gente vai ver em planta ou não. Então isso é uma seleção que a gente vai fazer caso a caso. Aqui eu vou selecionar esse aro e essa alma. Atravessa os aros aqui da janela e as suas almas. Atravessa esse aqui, esse aqui. Só vou deixar o quadro mesmo sendo desmarcado. E aqui eu vou clicar na visibilidade gráfica. Vou editar. E ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Isso aqui vai ser representado em 3D. Obrigatoriamente todos são representados em 3D. Quando tiver em plano, na planta. Quando tiver frente e trás, que é fachada, entendeu? Left e right, esquerda e direita. Ou cortado quando for exigido, né? Tá certo, deixa aparecendo todo mundo. Só que eu não quero que eles apareçam no nível baixo. Tá? No nível baixo eles não aparecem. Então o que acontece? Vou lá para o plano de referência. Aqui eu vou ligar essa opção de previsão de visibilidade, né? Vou deixar ligado. E aqui está no nível baixo, eles não aparecem. Eu vou colocar aqui escondidos, eles não estão aparecendo. Só o que está aparecendo é o quadro. Eu vejo que as folhas não aparecem. Mas se eu troco para o nível médio, elas retornam. Tá? Elas retornam. Então isso vai acontecer também no projeto. Vou fechar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma representação gráfica para quando isso aqui for para o nível... No nível médio, digamos assim, a gente está trabalhando na escala 1 para 20. É interessante a gente aparecer com esses objetos aqui, né? Ficou consistente aqui, se já aparece, ó, no vidrinho já aparece com cor consistente. Então, no nível baixo, a gente gosta de fazer aquela representação que só aparece o retângulo aqui e as linhas base da janela.
escalou para 50, para 100 e assim por diante. Então eu vou criar aqui, ó, anotar. Eu vou colocar linhas simbólicas. A linha simbólica é uma linha que só aparece quando está em 2D. Então ela não vai aparecer em 3D. Eu vou criar um retângulo aqui. Criar um retângulo aqui. Mas nem precisa, peraí. Não precisa. Anotar, o retângulo vai ser menor. Vai ser o retângulo aqui assim. Aqui e outro aqui. Bom, esses aqui, ó, vão ser... Eu já vou selecioná-los fora e vou clicar na visibilidade para dizer que vai ser mostrado apenas quando o objeto for cortado no nível baixo, que é o contrário da representação daquela do 3D que a gente selecionou. Show. Pronto. Agora é só travar essas linhas nas referências que a gente já tem. Ele deu um aviso que tinha linha sobreposta, que é aquele pedacinho aqui no miolo, que uma linha sobrepõe a outra. Não tem problema não. Pronto. Feito. O que é que vai acontecer agora? Se eu ligo aqui a previsão, né, e mudo o nível baixo, eu vou ver as linhazinhas. E outra coisa que eu tenho que fazer é selecionar essas linhas e colocar aqui, ó, subcategoria janela quando cortado. Janela quando cortado. Que aí ele vai pegar as referências da janela quando cortado para fazer a representação. Pronto. Isso aqui já corrigi. Nível médio. Cor consistente aqui, ó. Nível baixo. Some. Nível médio. Aparece. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as linhas, certo? Só que agora eu vou fazer a representação gráfica da janela quando cortada. Eu vou fazer da forma como eu gosto de fazer, tá? Para aqui tem gente que faz de todo jeito, mas eu vou fazer como eu gosto de fazer os meus projetos. A linha simbólica está aqui, eu vou colocar uma linha simbólica aqui, vou colocar outra linha simbólica aqui, vou colocar uma linha simbólica bem longe aqui e bem longe aqui. Porque primeiro eu preciso configurá-las. Vou selecionar essas 4 e vou dizer que elas vão ser colocadas eu até não gosto de fazer isso aqui porque fica confuso para saber o que é o que. Então, primeiro eu vou lá em gerenciar, estilos de objeto, e em janela eu vou criar uma nova subcategoria e vou chamar de janela alta, ou se não, para ficar mais literal, projeção janela alta. Projeção janela alta. Essa projeção janela alta, quando visto, vai ter o peso 1, não vai ser peso máximo cortado peso 1. Eu vou trocar os dois por descargo de consciência como peso 2, para ficar um pouquinho mais grosso. Vai ser preto e o padrão de linha não vai ser sólido. Vai ser, por enquanto, esse mesmo estilo aqui, vai ser linha de alinhamento. Tá? Ou a gente pode procurar aqui um hidden. Aplicar, ok. Tá. Aqui a gente vai selecionar as 4 linhas, a gente vai fazer de projeção e vai trocar para essa projeção janela alta com de projeção. Aí já aparece aqui ela tracejada. Agora eu vou pegar essas linhas e vou trazer para as referências da parede. Eu trago aqui puxando e ela meio que trava. Tá vendo esse cadeado? Vou travar, trazer para cá, vou travar. Mesma coisa daqui, vou travar.
travo aqui. Isso para quê? Porque se eu mudar aqui o tamanho ela diminui junto, eu aumento, ela também cresce, tá? Ela acompanhar o tamanho da janela. E essa daqui eu vou travar nos limites da janela, que são essas linhas verdes que tem aqui. Já está bem difícil de ver o verde, mas aqui vou fazer o mesmo travamento. Às vezes tem que adivinhar onde está o cadeado, tá? Uma experiênciazinha para saber onde é que está o cadeado aparecendo. Agora eu vou selecionar as 4. E por uma questão de não funcionamento do REP, digamos assim, em alguns locais, a gente vai precisar criar uma visibilidade. Primeiro que ela vai aparecer em qualquer nível, tá? Clicar em OK. Essa visibilidade a gente não pode mexer. Mas aqui a visibilidade é o controle de visibilidade do objeto, se ele vai aparecer ou não. Vou criar um botão no Revit que vai dizer se vai aparecer esse tipo de janela ou não. Vou clicar aqui no símbolo novo e vou colocar um nome bem fácil de entender: projeção janela alta. Vai ser por instância, porque vai depender de cada janela que vai ser colocada. Posso colocar do grupo de visibilidade, clique OK. Esse é o grupo onde ele vai ficar organizado. É como se fosse aqui, ó, restrição, gráficos, dimensões, identidade de dados, né? Ela vai ficar naquele grupo de visibilidade. E aqui eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqueles planos azuis, ó. A L que está bem no meio, que vai fazer aqui. Eu vou pegar os verdes, vou travar. Travar. Tá dando algum problema, peraí. Eu vou colocar aqui e vou acreditar que vai dar certo. Deixa quieto aí. Talvez ele funcione. Vamos lá, aqui e aqui. Ele está com muita restrição. Se eu colocar aqui, ó, ele está reclamando que tem restrição demais. Tranquilo. Agora vamos fazer o teste. Saber se ele se mexe. Não, aparentemente não apareceu. Tá aqui ainda. Tá? Bom, finalizado. Agora, eu já devia ter feito isso antes, mas eu vou salvar essa minha janela. Vou visualizar aqui, janelas. Janela. Vou criar uma nova pasta aqui. 2025, já na família, né? Vou chamar de janela alumínio, janela. Aí tem a abertura, 2 janela, correr, 2 folhas, bandeira e peitoril. E para manter a organização, né, só falta folhas com letra maiúscula. Janela, é uma janela, é de correr, tem 2 folhas, tem bandeira e peitoril. Vou colocar um com aqui para ficar mais didático. A pessoa ler vai entender. Salvar. Pronto, e agora vou abrir um projeto qualquer. Vou colocar uma parede. Volto lá para a família e vou fazer o teste final, que é colocar no projeto e ver a representação dela aqui, ó. Ela foi colocada nível alto, cor consistente. Aqui eu já vejo o problema, né? Ela era para ter aqui, VR 150. Já vejo o problema, porque aquela linha que era para sumir não está sumindo, né?
Vou pro 3D aqui para ver como é que tá. Ela tá com peitoril de quanto? Ela tá com peitoril de 80 centímetros. Vamos colocar aqui aquele padrão que eu tinha colocado, né? Vou colocar 1 metro. Vamos ver aqui. Ainda tá com aquele problema de representação. Não tá sumindo. Eu vou colocar nível baixo. Nível baixo tá aparecendo a linha 2D aqui, ó. Então eu vou pegar, ó, tá vendo a linha tracejada? Essa linha tracejada porque a projeção janela alta está marcada. Se eu desmarcar, ela some. A representação no nível baixo está ok. A representação no nível alto está errada porque tem alguma coisa atrapalhando. A gente volta, possivelmente aqui, uma das folhas. Eu volto lá para o exterior, aqui, 3D na verdade fica mais fácil. Eu seleciono esses elementos todos aqui, ó, e verifico a visibilidade. Eu vou tirar essa representação de plano. Clique OK. Antes de salvar, já carrego lá para ver se está tudo certo. Sobrescrever. Volto para o plano e aí a representação fica correta. Fica corrigida. Tá? E aí, tudo certo. Agora a gente pode voltar lá para a nossa família e brincar de fazer tipos. Tá? Eu posso até renomear esse daqui, né? Porque já que tem bandeira e peitoril, eu posso chamar assim D30 peitoril 30. Para a gente saber a altura aqui do que a gente colocou. E outra coisa aqui, né? É a largura 1200. Pronto, aí a gente aplica. Aí a próxima família. Pode criar aqui uma família de 100 ou 130 centímetros. Bandeira 20. Peitoril 20. Vou colocar centímetros, né? Saber o que é. Então a gente fez aqui uma que tem 1000 por 1300, 200, 200, aplicar. E aqui a gente tem essa daqui, eu vou só renomear centímetro, centímetro, aplicar OK, salvo, aplico no projeto, sobrescrevo e agora eu posso trocar. Essa é de 1200, ó, ele ficou com aquela antiga, vou ajustar, ajusto, pronto, tudo certinho. E é isso.